Estamos de volta para dar sequência aqui aos nossos estudos acerca das competências. E neste bloco e nesta aula nós estaremos tratando especificamente das competências legislativas concorrentes. Competências legislativas concorrentes será o nosso desafio de agora. E essas competências se encontram anunciadas no artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Estamos chegando aí próximo ao final dessas aulas, dessa sequência que hoje estamos levando a efeito, tratando das competências. Começamos com o artigo 21, competências exclusivas, administrativas exclusivas da União. Fomos para o artigo 22, onde vimos as competências legislativas privativas da União. Agora há pouco vimos o artigo 23, competências comuns, competências administrativas comuns entre União, Estados, Distrito Federal e município. Agora chegamos ao artigo 24 e aqui nós temos as competências legislativas. Estamos tratando aqui da competência para legislar e esta é uma competência concorrente entre a União, entre os Estados e o Distrito Federal. Primeira dica, não estamos aqui nos referindo aos municípios. Quando se trata de competência legislativa concorrente, quem entra no jogo é a União, os Estados e o Distrito Federal. O município não está contemplado nesta possibilidade de legislar concorrentemente. Então, nós vamos fazer a leitura aqui do artigo 24, não só o seu caput, como todos os seus incisos e também os seus parágrafos. Agora, antes de partirmos para cada um dos incisos, para demonstrarmos o porquê que ali se trata de uma competência concorrente, é interessante que nós passemos algumas notas importantes para o seu portfólio. Notas estas retiradas, extraídas dos parágrafos, dos 4 parágrafos do artigo 24, que eu quero até comentá-los antes de partirmos para a leitura e explicação dos incisos. O caput do artigo 24 nos diz o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Cuidado para você não imaginar que os municípios estejam neste rol, porque não está. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí nós teremos uma série de incisos e daqui a pouquinho nós estaremos passando um por um. Mas antes tome nota aí para o seu portfólio. Nessa história de legislar concorrentemente, o papel da União é legislar sobre normas gerais. É isso que você deve anotar no seu portfólio. Primeira dica: nessa história de legislar concorrentemente, nesta possibilidade de legislação concorrente anunciada no artigo 24, o papel da União, concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. O papel da União nessa legislação concorrente é editar normas de caráter geral. As especificidades, os complementos, os suplementos a estas normas gerais será papel dos Estados e do Distrito Federal. Você anotou? Agora eu vou ler o que nos diz o parágrafo 1º do artigo 24. Estou aqui antecipando as leituras dos parágrafos, antes mesmo de passarmos pelos incisos que trazem ali as competências legislativas concorrentes, porque essas notas são importantes. Na verdade, essas 4 notas que eu vou passar para você agora, extraídas dos 4 parágrafos do artigo 24, são muito mais importantes para as suas provas, sejam provas de concurso, sejam provas da OAB, sejam mesmo provas da Faculdade de Direito, são muito mais importantes do que os próprios incisos que anunciam as competências concorrentes. Você tomou a primeira nota e ela advém do parágrafo 1º que diz o seguinte: olha,
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Acredito que você já tomou nota desta informação, que é importante. No âmbito da legislação concorrente, qual é o papel da União? Editar normas gerais. As especificidades de interesse localizado, né? Toda a suplementação a essas normas gerais será levada a efeito pelos estados e pelo Distrito Federal. Quando a União, sua segunda nota, quando a União edita normas gerais acerca de uma determinada matéria, a União, por exemplo, editou normas gerais a respeito de direito tributário, criou o Código Tributário Nacional. A União editou normas gerais a respeito da educação. A União editou a LDB, uma lei federal. Código Tributário Nacional, uma lei federal. Quando a União assim o faz, edita a sua norma geral, atendendo aqui a este comando do parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição, os estados e o Distrito Federal não estão impedidos de suplementar, de complementar aquela norma geral de acordo com os seus interesses locais. Entendam que quando a União tem a atitude, a iniciativa de editar uma norma geral dentro da competência concorrente, editar uma norma aí de caráter geral, isso não exclui a possibilidade dos estados e do Distrito Federal legislar sobre aquela mesma matéria, suplementando, complementando, adaptando ali a sua realidade local. E este anúncio se encontra no parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Aqui só fala dos estados, mas compreensão jurisprudencial e doutrinária também se estende ao Distrito Federal. Agora nós vamos à terceira nota para o seu portfólio, importante para o seu concurso, importante para a sua prova da OAB, importante até para a sua prova aí da faculdade. Preste atenção. E se a União, dentro desta competência legislativa concorrente, não tem iniciativa, não edita aí uma lei, não cria uma lei trazendo normas gerais a respeito, o que é que acontece? Estados e Distrito Federal estão engessados? Não. Quando a União não tem a iniciativa dentro da competência concorrente de criar uma lei aí estabelecendo normas gerais, os estados e o Distrito Federal poderão legislar acerca daquela matéria concorrente amplamente, inclusive estabelecendo normas gerais, porque a União não fez. Então, esta é a terceira nota para o seu portfólio. Tudo bem que dentro da competência concorrente, a União tem como papel legislar acerca de normas gerais e os estados suplementam. Isto não impede que os estados e o Distrito Federal suplementem esta norma geral. Mas se a União está ali parada, estagnada, com preguiça e não teve a iniciativa de legislar em relação às normas gerais sobre determinada matéria cuja concorrência legislativa é da União, do Distrito Federal e dos estados, então os estados e o Distrito Federal têm possibilidade de legislar amplamente acerca daquela matéria, legislar completamente acerca desta matéria. E esta foi a terceira nota para o seu portfólio, e ela foi extraída do parágrafo 3º do artigo 24 da nossa Constituição. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, as normas gerais, matéria aqui, de legislação concorrente, os estados, e aí também tem o Distrito Federal, exercerão a competência legislativa plena
para atender às suas peculiaridades. Se a União de repente não legislasse, né, em termos de normas gerais acerca do direito tributário, os estados não ficariam ali engessados sem poder administrar essa questão de arrecadação tributária. Não, os estados teriam a competência plena para legislar a esse respeito. Esta foi a terceira nota para o seu portfólio e agora já vamos para o quarto. Tudo bem que a competência da União, no âmbito dessas competências concorrentes, é legislar acerca de normas gerais. Aí a União não fez acerca de determinada matéria. Certo que os estados não ficarão ali obrigados, né, ao engessamento enquanto a União não toma providências. Os estados, o Distrito Federal podem legislar plenamente acerca daquela matéria para atender ali as suas necessidades, né, as suas peculiaridades. Os estados fazem assim, legislam plenamente. Mas aí, se depois que os estados legislaram plenamente, completamente acerca daquele assunto, a União acorda e resolve criar uma lei federal estabelecendo as regras gerais acerca daquela matéria, aí aquela legislação dos estados, naquilo que contrariar as normas gerais da lei federal, serão suspensas. Serão suspensas. A legislação estadual ou do Distrito Federal que trata sobre aquela matéria de forma ampla, porque não havia por parte da União uma lei estabelecendo as regras gerais. Mas se a União, depois que os estados legislaram, tem a iniciativa e edita e cria uma lei estabelecendo normas gerais, aquela legislação dos estados ou aquela legislação do Distrito Federal, naquilo que contrariar a lei federal, será suspensa. E cuidado, eu disse cuidado porque na superveniência dessa lei federal, que trata de normas gerais, aquilo que está presente na legislação estadual quando legislou plenamente, que contrariar a legislação federal, será suspenso. Eu estou falando em suspensão, não estou falando em revogação. Não estou dizendo que a lei federal superveniente, a lei federal acerca de normas gerais sobre determinada matéria concorrente, irá revogar. Não estou dizendo isso. Não irá revogar, irá suspender. E por que estou frisando bastante essa questão suspensão versus revogação? Porque é isso que o examinador da sua banca de concurso costuma cobrar de você. Dizer que a superveniência de lei federal tratando acerca de normas gerais vai revogar a lei estadual naquilo que lhe for contrário. Não estou falando em revogação, estou falando em suspensão, porque estamos tratando aí de entes federados distintos e só quem pode revogar uma lei estadual será outra lei estadual. Aquela legislação, naquilo que contrariar a norma federal, será suspensa e digamos que de repente a lei federal ela sim seja revogada por outra lei federal e não seja ditada outra, enquanto a outra não for, aquela lei estadual suspensa voltará a dar as cartas do jogo, certo? Então, compreenda isso, marque bem para você não cair em uma pegadinha aí de prova. Os estados e o Distrito Federal possuem competência para legislar plenamente sobre aquelas matérias concorrentes se a União não tomou a providência de legislar acerca de normas gerais. Então os estados, para atender às suas peculiaridades, legislam plenamente. Mais tarde vem a União, acorda e legisla. Edita uma lei, cria uma lei trazendo normas gerais acerca da matéria. E vai que alguma coisa da legislação estadual está em desacordo, está contrariando a nova lei federal acerca de normas gerais. Aí, aquilo da lei estadual, da lei distrital que contrariar,
a lei federal superveniente será suspenso. Não estou falando em revogação. Gente, esta foi a quarta nota para o seu portfólio, advinda do parágrafo 4º do artigo 24, que diz o seguinte: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Simples assim. Nós ficamos por aqui neste bloco, para que a aula não se estenda demais, mas daqui a pouquinho mesmo estaremos retornando, e aí sim, para a leitura e a explicação de cada um dos incisos do artigo 24, que trazem aí as competências legislativas concorrentes. Concorrentes entre quem? Entre União, Estados e Distrito Federal. Falei municípios? Não, mas o examinador da sua banca de concurso costuma falar para enganar você, certo? Até daqui a pouco.